Você sabe o que é HPV? É um assunto que hoje todo mundo comenta e todo mundo quer saber. E eu não podia deixar de convidar mais uma vez o Dr. Marcelo Biasi Cavalcante, ele que já é o queridinho do nosso programa, que faz cirurgias ginecológicas, que trata das doenças da mulher, né? Além de ser um cirurgião oncológico, ele também é mastologista, e ele estava me dizendo aqui que está meio preocupado com esse negócio, né, Marcelo? Porque o povo não quer mais tomar essa vacina. O que é o HPV? Amor, tudo bem? Tudo bom, Fabiola. O HPV ele é um vírus responsável pela quase 100% dos cânceres de colo de útero, 80%, 90% do câncer da região anal, 70%, ele está presente em 70% dos casos de orofaringe, e muitas lesões que a gente chama de lesões perineoplásicas, aquelas verrugas que o homem pode ter e a mulher na área genital, períneo, perianal. Estão relacionadas ao HPV. Então, essas, na verdade, são as que mais assustam, assim, a questão da verruga, porque o aspecto realmente é feio, né? Mas existem subtipos de HPV, né? HPV tem umas 100 cepas. Nossa! E esses que fazem a verruga, na verdade, ele é feio, mas ele não vira câncer. Tá? O HPV problemático é o que você não vê, ele não passa por essa fase de verruga. Sei. Então ele se incorpora ali no DNA e vai fazendo a mutação e acaba levando ao câncer, né? Ginecológico, orofaringe e região anal. Nossa, eu não sabia disso. Orofaringe? E assim, o HPV é um vírus muito, muito comum. E como vírus, a gente não tem um antibiótico, não existe um remédio específico para tratar de HPV. Vou dar uma pomada aqui que vai curar especificamente o vírus, né? Você não tem isso. O que a gente tem hoje, né, é a vacina, né, que é o mais efetivo, que seria o ideal, e continuar fazendo o exame de preventivo, que é quando tu detecta já o vírus, mas ele passa por fases, né? Então você tem uma célula normal, aí ele vai ter uma alteração nível 1, nível 2, nível 3, até que chega num câncer. Isso em geral leva aí pelo menos uns 5 anos, mas não é uma lei, né? Então tem pessoas que essa transformação para câncer acaba sendo mais rápida, às vezes é uma questão de imunidade. Mas em geral ele é uma coisa, se tu fizesse o preventivo da maneira que é recomendada, ele é totalmente evitável. Seria evitável. Então você teria quando é que o Brasil está falando para fazer o preventivo, né? Ele fala para fazer a partir dos 25 anos aos 65. Eu acho uma pena, entende? Porque o vírus ele é transmitido pela relação sexual. Então aí a pessoa não começa a ter relação sexual com 25 anos. Exatamente. E outra coisa que acontece, que agora que falou nisso, que eu lembrei, assim, que é interessante a gente comentar, não é porque tu for vacinado que você não tem que usar a camisinha. Porque tem outras doenças que vão passar, claro, né? Lógico. E você pode evitar. Então, o que acontece é que essa alteração do HPV em meninas, né, geralmente abaixo de 25 anos, ela é temporária. Então, vamos dizer, é que nem a Covid, é um exemplo que eu né, gosto de usar. Todo mundo vive, foi a coisa que a gente mais estudou, ouviu falar, 2 anos de depressão, até mais, né? Então, muita gente se informou sobre a Covid. Então, o que era? Era um vírus também. Então, quase todo mundo pega querendo ou não querendo. O HPV é a mesma coisa. Quase todo mundo vai ter contato em algum momento da vida com o HPV. É muito alta a incidência, né? Mas todo mundo vai ter, então todo mundo teria câncer. Não vai. Por quê? Porque a imunidade da maior parte das pessoas vai ser o suficiente para combater. Então, até o corpo produz anticorpos espontaneamente, sem estar vacinado, que vão combater. Mas a questão da vacina é que ela transforma, quanto mais precoce foi feita a vacina, então a vacina, a boa notícia é que ela está disponível no SUS, a quadrivalente, né, já há alguns anos, para meninas dos 9 aos 15 anos e meninos dos 11 aos 14, né? E ela é muito efetiva nessa faixa etária.
porque a pessoa não teve contato ainda com HPV, não tem relação sexual, Claro. então ela causa, e a imunidade do jovem é muito melhor do que, então, geralmente nessa idade são feitas 2 doses. Então você super recomenda para Jovem, Pra jovem. homem e para meninos e meninas, porque o menino deixa de ser um transmissor na cadeia e ele também pode não ter câncer de orofaringe e esses outros tipos de câncer, né? Ele não é ter colo de útero porque ele não tem colo de útero, mas ele não vai ter os outros tipos de câncer ligados ao HPV. E a vacina nessa faixa seriam 2 doses, porque a imunidade deles é melhor. Agora, acima de 15 anos também dá para fazer vacina. Dá? Vai até os 45, é quando ela parece não fazer mais tanto efeito, assim. Né? Não tem os estudos, aí já não recomendo acima de 45, mas até 45 anos você pode vacinar. E as pessoas conseguem no SUS ainda a partir dos 15, quem teve câncer, tem HIV, algumas doenças conseguem. Quando tem imunossupressão, né, quer dizer, a tua defesa já é baixa, se tu pegar aquele vírus, tu tem uma grande chance dele poder evoluir, né? Transplantados, né? Então essas pessoas seriam o público-alvo todos deveriam fazer a vacina, mas esses podem ir além, né? E a incidência desse tipo de câncer, por exemplo, de colo de útero, que a gente já falou em outras matérias, a incidência no Brasil é muito grande. Né? Será que talvez tomando essa vacina, essa incidência iria realmente cair bastante? Com certeza. O que acontece é que, infelizmente, a gente teve alguns... Eu chamo de desserviço da televisão e das informações em geral, assim, porque é um assunto muito sério. Quando foi feita a primeira campanha pelo SUS, a vacinação foi até o colégio, que era quando antigamente era pequeno. A vacina é algo em torno de 500, 800 reais, assim, quando tu vai fazer particular. Né, que passou dos 14 anos ali, tu não é imunossuprimido, se quiser fazer até os 45, tu pode ser feito. Mas aí são 3 doses. Né, e abaixo 2, e para conseguir imunidade acima de 15 até os 45 são 3 doses. Então, só que aí seria pago. Mas no SUS, no começo, a campanha foi até o colégio. Quando você faz no colégio, você está fazendo uma busca ativa. Sim. Então, você fez uma cobertura populacional muito grande. Só que teria que fazer a segunda dose. Mas o que aconteceu? Teve um outro desmaio, porque pode acontecer, de a pessoa ficar nervosa, ver uma agulha, ela é intramuscular, uma agulhada, né? Então vai ter um pouquinho de dor, vai ficar um pouquinho vermelho. E aí existiu a campanha que teria que ser uma busca espontânea e não de ir até o colégio. Por causa desses efeitos colaterais que na verdade são muito pequenos em cima do benefício que você tinha e da cobertura que foi alcançada. Hoje, mesmo tendo a vacina disponível nessa faixa etária no SUS, ela não está sendo feita. Mas eu acho que até por falta de conhecimento dos próprios pais, né? Exato. Que é o que a gente está fazendo aqui, né, gente? Nós estamos fazendo essa matéria de utilidade pública para dizer exatamente isso. Você que é mãe, você que é tia, avó, madrinha, né? Às vezes a pessoa não atina, né, Marcelo? Porque não é uma coisa super divulgada. Não é divulgada. E é uma coisa super importante, a prevenção, porque como tu falou, o câncer hoje, tá? Ele está entre a segunda causa de morte, está ali perdendo para coração, assim. E o câncer de colo de útero na mulher, em país subdesenvolvido, ele chega em segundo lugar, segundo, terceiro lugar. Ele só perde para a mama e às vezes para a região de cólon, entende? Então, no Brasil, quanto mais subdesenvolvido, dependendo da região, por exemplo, no Nordeste, ele chega a passar a mama. Entendeu? Norte e Nordeste, às vezes chega a ficar em primeiro lugar acima do câncer de mama. Isso não acontece em país desenvolvido. Por quê? Porque lá se faz o preventivo na idade certa, faz a vacina. Então, se tu fizesse todos e usar a camisinha, a proteção, toda essa questão... É uma questão de educação, né? Você começa a baixar muito, entendeu? Então, e por que está tão em alta? Fora essa importância que o câncer, né, acaba sendo... câncer leva à morte, então ele acaba sendo a segunda, terceira causa de morte por câncer, também é o colo do útero, né? E é uma coisa que eu trato, é uma cirurgia que não é uma esterectomia simples igual fazer para um mioma, é uma cirurgia de horas, de 3, 4 horas, é uma cirurgia que acaba com a fertilidade em alguns casos, né? Depende do estágio que a doença está, a mulher não vai mais ter filho, alguns a gente nem consegue operar, né? É tratado com quimio raro, então são tratamentos que
a pessoa aceita, mas é uma coisa agressiva. Muito, né? A muito. pessoa sai grata, ela, fui obrigada a fazer isso assim, e ela aceita aquilo, mas é o ideal isso? Não, o ideal é que não tivesse. Você Claro. consegue... E se consegue evitar, né? Consegue evitar. Nos outros países, esse índice é bem mais baixo? Muito mais baixo. O colo de útero nem chega a aparecer em país desenvolvido. É mesmo? Entre os primeiros cânceres, assim. Nossa. Entendeu? Tu vai ter o câncer terceiro, quarto, causa câncer de endométrio, ovário, outros tumores, mas não colo de útero. Então você vê, é altamente evitável e é só uma questão de divulgação, uma questão de educação, né, populacional, de realmente colocar como meta, prioridade vacinar essa criançada, né? Os meninos também. Os meninos principalmente, né? Os meninos e as meninas, principalmente as meninas, As porque meninas. que tem o colo do útero, que é o que Sim. dá incidência mais alta. E o que aconteceu recentemente assim, de interessante, né? Foi que a vacina, inicialmente, tinha uma vacina que cobria uma cepa do vírus, do 100. Imagina, Depois, 100 cepas. Depois a vacina veio a bivalente. Hoje a vacina que o SUS está dando é quadrivalente. E o que ela faz, essa vacina? Ela cobre os dois tipos que dão mais verruga, que é aquela verruga que assusta, mas não vira câncer. Então a pessoa ela pode ter contato com o vírus, mas não vai fazer a verruga, né? Porque a imunidade que essa vacina dá, ela é muito boa. E ela pega as duas cepas que mais dão câncer de colo de útero. 70% dos cânceres de colo de útero são pelos números 11 e 18 do HPV, né? E a 7 e a 9 acho que são as que fazem mais verruga, né? E agora chegou que a vacina nonovalente, que são 9 cepas do vírus. Essas mesmas 4 e mais 5 causadoras do câncer de colo de útero. Então, você aumentou a cobertura para câncer de 70 para 85, 90. Nossa. Então, praticamente, você quase zera o câncer. Não vai conseguir zerar, mas você diminui muito a chance de tu ter o câncer de colo de útero. E essa vacina, então, hoje ela não está disponível no SUS, né? A que está no SUS é muito boa e efetiva, tu já vê que ela já cobre 70%, que já é um número excelente e tem. Mas você consegue, em casa de vacinação, fazer. E quem já fez a quadrivalente pode fazer a nonovalente também para ter esse benefício, né? Quem eles não recomendam que façam é paciente grávida, né? Ou que está com uma doença aguda, com febre, naquele momento ali não fazer. Tá. E eu acho assim que tem que ir atrás dessa informação e fazer a vacina, porque isso vai gerar segurança, vai diminuir esse tipo de cirurgia que está fazendo hoje, que tratamentos agressivos não vão precisar ser feitos no futuro, né? Que bom, né? Que boa notícia, né, gente? Que realmente as coisas podem melhorar e muito, mas só depende da conscientização, né? Então vamos espalhar isso daí. Se você está assistindo na televisão, maravilha. Se você está assistindo no YouTube, deixa ali o seu comentário e deixa o seu like também, porque é fundamental. Isso faz com que realmente, né, a notícia chegue para mais pessoas. Se está vendo nas redes sociais, mais importante ainda, né, Marcelo? Porque a coisa vai fluindo, você pode enviar e compartilhar com as pessoas, principalmente as tuas amigas, né, que tem criançada e adolescente nessa faixa etária. Estou aqui com o Dr. Marcelo Biasi Cavalcante, um queridão, operou o dia inteiro, consultório o dia inteiro, mas eu não deixo de incomodar um pouquinho, porque eu falo, ai, Marcelo, vamos lá, você vê, né? É uma linguagem tranquila, né? É uma informação importante e é uma disponibilidade, né, gente, que nós temos só que agradecer, né, Marcelo? Eu adoro vir aqui. Que bom, obrigado. Eu adoro conversar contigo e poder falar com o teu público também e levar esse tipo de informação. E assim, uma outra pergunta que surge assim é se quem fez a vacina deveria tomar essa nonovalente, sim, é possível. Se quem já teve HPV deveria tomar,
eles também recomendam, né, que porque para mim o que acontece é que eu já tenho paciente que já vem com a doença, né, não, ou com o câncer ou com o pré-câncer, porque eu trato o pré-câncer também, que é uma cirurgia muito menor, que é aquela conização, que tira só a pontinha do útero, sem precisar tirar o útero antes que ele vire o câncer, né? Então são cirurgias menores. Então essa paciente também acaba se beneficiando. Porque uma vez que tu tem existem as outras cepas, esses 9 tipos, como cobrem uma gama muito alta dos casos, você fica protegido no futuro, porque já mostrou que a tua imunidade não é boa para infecção viral, entendeu? Por quê? Porque as outras pessoas pegaram o HPV e não tiveram a doença. Porque a maior parte das pessoas tem essa imunidade própria e consegue não desenvolver. Mas algumas pessoas não, que foi o caso da Covid. Algumas pessoas ficaram gravíssimas, mas a maioria das pessoas deve ter tido a Covid, você, e não precisou ir para o hospital. Sim. Né? Então é muito semelhante, sim. Você não tem um antibiótico, não tem, mas depende da imunidade, mas tu tem a vacina. Então tomem e vamos divulgar isso. E que faça o preventivo, não é porque foi vacinado que não tem que fazer o preventivo. Tem disso também. Tem. Né? Tem. Porque às vezes a pessoa, depois faz, depois, e o preventivo uma vez por ano é bom? A preventivo ele é recomendado uma vez por ano, 2 preventivo normal tu pode passar a cada 3 anos, assim, né? Desde que tu não tem uma mudança muito grande de parceiros. Então... E eu realmente sou favorável que o preventivo seja feito a partir da relação sexual, apesar do Ministério falar que é a partir dos 25 anos. Eu não sou favorável a isso, então isso é opinião pessoal, mas no SUS você vai conseguir fazer a partir dos 25 anos. Eu tenho vários casos de câncer abaixo de 25 e as mudanças que eles falam que foram feitas para fazer a partir dos 25 anos, que o SUS recomenda, é que ele falava que o médico, em geral, ele era muito agressivo no tratamento de doenças que poderiam se curar sozinhas nessas meninas abaixo de 25. E qual que é o problema de fazer o tratamento cirúrgico antes de 25? É que faziam cones e isso aumenta, a conização pode aumentar um pouco o índice de trabalho, parto prematuro, né, e ruptura de membrana. Mas é um número pequeno, entendeu? Eu falo, não sei se então é por experiência própria, se não é um número tão grande. Valeria a pena. E assim, era mais educar o médico do que educar a população a fazer a partir dos 25. Ela fala assim, esse caso, você come abaixo de 25, você não precisaria fazer uma conização, então. Não, eles passaram para 25 para tu evitar de saber que tem a lesão lá e ir lá e tratar. Entendi. Então, essa é a minha visão e eu acho mas é importante a gente ouvir de um médico isso, né, gente? Então, infelizmente é isso que eu penso, tem que ser feito o preventivo. Tá tendo relação sexual... Já começa a fazer. Faz. Então tá, combinado. Obrigada, querido. Obrigado. É isso, gente. Olha, como é legal, né? A gente ter esse quadro de saúde para poder levar até você esse tipo de informação, esse tipo de bate-papo com médicos super renomados, com médicos que a gente pode confiar, com médicos que estão disponíveis, né, para dar esse serviço de utilidade pública. E a gente só agradece o Dr. Marcelo Biasi Cavalcante, ele que é mastologista, cirurgião oncológico e também faz várias cirurgias ginecológicas. Se você entrar lá no nosso canal do YouTube, tem uma lista de matérias do Dr. Marcelo que são fantásticas, com essa linguagem acessível, para que você realmente possa se informar. Não tem nada melhor do que a informação. Então compartilhe mesmo.